Bom dia, sexto ano. Vamos falar de técnica híbrida. Antes da gente falar o que é técnica híbrida, colocar exemplos de arte híbrida e tal, vamos olhar no dicionário lá o que significa híbrido. Então, vou procurar aqui no dicionário no sentido figurado. Caracterizado por ser composto por elementos diferentes. Muito bem. Então, a arte híbrida é caracterizada principalmente por ser composta por elementos diferentes. Então, madeira e papel, papelão e ferro, tecido e lã, plástico e linha, entendeu? Misturar os elementos espuma e, deixa eu pensar, vidro, ok? Certo? Isso é uma arte híbrida, misturar elementos diferentes. Aí a gente vê na página 26 e 27 uma obra, tá? Do artista Nuno Ramos, chama Ogoromo, o manto de penas. Então, se a gente olha lá na legenda os materiais utilizados, nós vamos ver que é uma arte híbrida, porque tem chapa de metal, tubos de metal, tecido plástico e tinta a óleo sobre madeira. Então, tem uma variedade aí, uma diversidade de materiais que compõem essa obra. Então, a gente chama de obra híbrida, tá? Ou também técnica mista. Também pode ser falado técnica mista. Antigamente, a gente falava técnica mista, tá? Agora, o termo utilizado é técnica híbrida. Muito bem. Vou dar um exemplo da mitologia grega. Quem sabe um ser grego, um ser mitológico que é híbrido, que é uma mistura de duas espécies? O centauro, aquela que transforma as pessoas em pedra. A medusa é um ser híbrido, né? Composto de dois elementos diferentes, dois seres diferentes. A sereia, né? Para a gente entender mais ou menos o que é híbrido. São são formas de arte compostas de elementos diferentes. Então, não só na arte existe o híbrido, como também na mitologia, como também um material, um objeto. Por exemplo, o teclado do computador, ele é híbrido, porque ele tem plástico, por dentro ele tem fios, tem metal. Tá bom? Para vocês entenderem, visualizarem na mente de vocês o que é híbrido. Passem para a página 28. Vamos lá, técnica híbrida. Quando é criada, cada obra de arte é construída por meio de técnicas e do uso de ferramentas e instrumentos que auxiliam o artista no trabalho com os materiais que a compõem. Por exemplo, um artista pode realizar um trabalho usando pincéis para aplicar tintas sobre uma tela de tecido. Para fazer um trabalho com madeira, pode usar um serrote. Para moldar objetos plásticos, pode usar tesoura ou maçarico. Em obras de arte compostas de mais de um tipo de material, o artista mescla diferentes técnicas. Então, por exemplo, se eu vou fazer um material com plástico, com madeira, com papel, então eu vou misturar materiais aí. Eu vou usar tesoura, eu vou usar cola, eu vou usar serra, eu vou usar diferentes ferramentas para diferentes materiais, tá? Então, vamos lá. O artista mescla diferentes técnicas. Essas características estão bastante presentes nos processos criativos de artistas que trabalham com arte contemporânea. Arte contemporânea é arte atual. Muitos artistas, grande parte dos artistas de arte contemporânea trabalham com arte híbrida, tá? Certo? Que isso não era possível, por exemplo, antigamente, na antiguidade, não tinha esse conceito de arte híbrida. Era pintura, era escultura, era pedra, você ia usar pedra somente, ia usar argila somente. Hoje em dia não, hoje eu posso fazer uma escultura de argila e colocar nela uns detalhes com lã, sei lá, enrolar um barbante na argila para dar uma forma. Então, isso daí é técnica híbrida. Antigamente os artistas não aceitavam, não era uma coisa aceitável, não era uma ideia que era interessante. Naquela época era um tipo que sujava a arte, não era um conceito que se aplicava na antiguidade ou até pouco mais recente, tá bom?
uma época mais recente. Vamos ver aí na imagem da página 28, tem a obra chamada Chica, a Gata e Jonas o Gato. A artista paulistana Leda Catunda usou a técnica híbrida, ou seja, utilizou materiais variados para compor esta obra. Chica, a Gata e Jonas o Gato é composta de um tecido cuja textura lembra o pelo de um gato, colocado sobre hemisférios de plásticos. Estão vendo esses círculos, essas circunferências? Tá? A artista pintou cabeças de gatos no tecido e inseriu luzes na composição. Nos olhos dos gatos brilham ali, ó. Então, já a gente está vendo luz, tecido, plástico, certo? Para representar os olhos dos felinos. Então, é uma obra para ser posicionada, o suporte dela fica na parede, né? Como uma pintura, como uma tela, mas sai do convencional. Tem um monte de material diferente aí. Tem lâmpada, tem tecido, tem plástico, certo? Vamos passar para a página 29. Já na página 29, nós vemos aí uma obra chamada Prainha, também da mesma artista Leda. Ela representou os movimentos das ondas do mar por meio da colagem de tecido de texturas diferentes, pintando com tinta acrílica por cima do tecido e de desenhos realizados com base em imagens fotográficas. Então, ela pega imagens fotográficas, sobrepõe essas imagens com tecido, recorta o tecido na forma da onda, então, formas sinuosas ali, ó, para lembrar a onda, lembrar o movimento do mar. E tudo isso aí, tudo sendo representado com diferentes tipos de material. Vocês lembram ano passado quando a gente foi no MAC, Museu de Arte Contemporânea? No primeiro piso tinha um gato gigantesco, que a gente posou com o gato, ficamos um tempão lá observando o gato. É uma técnica mista. O que tinha lá de material? O bigode do gato era do quê? Era de nylon, era um nylon grosso. Vou até colocar uma foto aqui para vocês verem. Espera um pouquinho, um minutinho só. Então tá aí o gato da Nina Pandolfo. Vocês lembram quando a gente foi visitar o MAC, Museu de Arte Contemporânea, a gente viu esse gato? Ele é um trabalho híbrido, de técnica híbrida, porque tem pelúcia na pele do gato, tem plástico, tem resina nos olhos do gato. Por dentro dele, ele tem espuma para poder ficar fofinho. Tem um motorzinho dentro dele que faz ele levantar a pele das costas e descer a pele das costas para parecer que ele está respirando. Tem uma caixa de som nele que faz o ronronado, que faz prrr, prrr, prrr. Lembram? A unha ali de plástico. Tem madeira também dentro da estrutura dele. Isso é arte híbrida. Nós chegamos bem próximo deles, vocês puderam passar a mão, sentir diversos tipos de material. É uma obra bem sensorial. Sensorial é que a gente percebe ela com sentidos. Vocês passaram uma mãozinha, abraçaram o gatinho, tocaram ele. Deu para perceber pelo nosso tato, diversos tipos de material. Essa obra em especial era uma obra que pode ser tocada. Então fica mais legal ainda quando a obra é híbrida e pode ser tocada, que a gente sente nas mãos, né? É uma obra que tem um estímulo sensorial. Vocês lembram disso? Muitos alunos tiraram fotos, vocês devem ter guardado essas fotos. Foi o ano passado que nós fizemos essa visita ao museu. Foi um dia muito agradável, muito gostoso. Ok? Coloquem na página 30 agora. Já na página 30, a gente vai ver uma obra do artista plástico Leonilson, tá? Já falecido. Ele também utilizou a técnica híbrida em diversas de suas obras, ao explorar materiais inusitados. Sua arte une a imagem e poesia, como se pode observar na obra Isolado, Frágil, Oposto, Urgente, Confuso. Para criar essa obra, Leonilson bordou palavras em um tecido fino, chamado voal, criando uma espécie de pequeno diário emocional. Ele usa o tecido o tecido, ele está fazendo o papel do papel. O papel do papel é ótimo, né? Ele usa o tecido para escrever no tecido, como se fosse um papel, um diário. O uso de suporte inusitados é recorrente na obra do artista Leonilson. Neles, ele usou a técnica do bordado e da pintura em diferentes suportes, como tecidos rígidos, lona, veludo e tecidos frágeis. Esse daí que aparece no voal e linho. Bom, aí no livro não conta, mas o Leonilson, quando ele criou essa obra,
Ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele, ele estava doente e uma doença assim que não tinha cura, né? Era uma doença crônica que não tinha cura. Então, ele está passando por essa obra dele, o que a gente vê é o estado emocional dele. O que ele está sentindo? Vejam nas palavras. Veja o que ele borda. Ele borda no tecido o que ele está sentindo. Pode ser apagado? Se está bordado? Ele escreveu, pode ser apagado isso? Ele escreveu com linha. Então, a doença dele, essa doença que é terminal, pode ser apagada? Ele está muito doente, não tem cura. Olha a relação do bordado com a escrita, que o bordado, sendo uma escrita bordada, não pode ser apagada, porque foi costurada. Olha a relação da doença dele aí, que não tem remédio para curá-lo, tem remédio para dor, mas não tem um remédio para curar. Então tem uma relação aí da forma do material que ele escolheu para escrever com o que ele está passando, que ele não tem como ele melhorar. Então não tem como isso se apagar, essas letras aí. Olha as palavras que ele escolhe. Então vamos lá. Por que a técnica híbrida, página 31, exige procedimentos diferentes em uma mesma obra? Por que a técnica híbrida exige ferramentas diferentes para trabalhar com ela? Pensa. Olha lá, o Leonilson usou tecido. O que ele precisou para usar aí? Para fazer esse trabalho com tecido? Para deixar o tecido na forma que ele queria. Ele usou uma ferramenta. Para poder fazer o bordado, ele usou outra ferramenta para bordar. Por que a técnica híbrida exige diferentes ferramentas? Porque usa diferentes? Piriri, pororó, piriri, pororó, piriri, pororó. Pensem. Pensem, sexto ano. Tempo para pensar. Em sua opinião, existe algum material que não pode fazer parte de uma obra de arte? Existe algum material que não pode fazer parte de uma obra de arte? O que vocês acham? Tempo para pensar. Existe alguma coisa que vocês acham que não dá para usar na arte? Bom, é isso aí. Por hoje é só. Por hoje é só. O Patrick. Tchau, gente.